Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o porta-copos, que é conjunto com esse lindíssimo suplá que nós fizemos na aula passada. É só voltar um vídeo. Eu também vou deixar aqui nos cards e na descrição, mas é só você procurar que já está aqui no canal o passo a passo dele. Hoje a nossa atenção será toda voltada para esse porta-copos, que, gente, ficou um luxo, não ficou? Eu sou apaixonada nesse jogo. Este porta-copos, ele ficou medindo 18 centímetros de diâmetro. E o seu peso, 34 gramas. E antes de passar para a lista de materiais, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas postagens. Isso me ajuda muito e nós juntas vamos conseguir crescer o canal. Então agora vamos para a lista de materiais. Para fazer esse porta-copos, nós vamos utilizar os mesmos materiais que usamos no suplá, que são o fio Encanto dourado. Esse daqui é a espessura mais grossa, tá? Porque tem ele bem fininho. Nós vamos usar o barbante número 6 da Soberano. Esse daqui é a cor cru. Aqui, gente, eu já não estou mais com o plástico dele, já tá com bem menos, porque eu usei esse cone para fazer 6 suplás do modelo da aula anterior. Mas eu vou deixar a fotinha dele aqui. Também vamos precisar de uma tesoura de qualquer modelo, uma cola, essa aqui que eu tô usando é a cola universal da Circo, mas você pode usar qualquer uma que tem aí no armarinho mais próximo da sua casa, e a agulha para crochê tamanho 3,5 milímetros. A gente consegue fazer todo o processo somente com essa agulha. Mas caso você goste de usar uma agulha um pouquinho menor só para fazer os arremates, você pode estar usando a 3 ou até mesmo a 2,5. Ajuda bastante, só na hora de fazer as amarrações finais. Então agora vamos à aula. Nós vamos começar fazendo um anel mágico. E como é que eu faço? Eu seguro o fio dessa maneira, né, aqui no dedão com o dedo médio. Enrolo o fio no dedo médio e no indicador, fazendo esse X, né? Esse cruzamento aqui no indicador. Pego a agulha, passo por baixo da primeira alçada, puxo o fio de trás, enrolo, seguro aqui com o meu dedo anelar, para eu poder soltar o anel mágico, ó, e segurar ele dessa forma aqui, só em uma mão, com o polegar e o indicador. Aqui eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3, que é a altura de um ponto alto. E agora, nesse anel mágico, nós vamos fazer 14 pontos altos. As minhas 3 primeiras correntes já são consideradas um ponto alto. Então, eu laço o fio, entro aqui no anel mágico, pegando o lugar onde tem essas 2 alças, passo pelas 2 alças, puxo o fio e faço um ponto alto. Laço o fio, vou novamente no anel mágico, faço mais um ponto alto. E vou fazer dessa maneira até completarmos 14 pontos altos, contando com as nossas 3 primeiras correntes. Então, aqui, ó, já tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou adiantar até termos 14. Finalizei aqui os 14 pontos altos. Eu venho nessa perninha aqui, ó, do anel mágico que está sobrando e puxo ela com bastante força. Até ele ficar bem fechadinho. Deixo a perninha para trás. Alongo essa alcinha. Tiro a agulha da alcinha. Eu ignoro essas 3 primeiras correntinhas. Entro de trás para frente, em cima do segundo ponto alto. Busco a alcinha que eu alonguei e puxo lá pra trás. E vamos ficar dessa maneira. No mesmo ponto, eu vou vir pelo lado da frente
buscar o fio e fazer um ponto baixo e uma correntinha. Já estamos começando aqui a nossa segunda carreira, e essa segunda carreira será todas de aumento. O que é aumento? É quando a gente faz 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, onde tinha 1, passa a ter 2. Se antes tínhamos 1 ponto, no próximo nós teremos 2 pontos. Isso é um aumento. Então, já tenho aqui um ponto alto, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo. E nesse mesmo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos. No próximo, também 2 pontos altos. E a nossa carreira será feita toda dessa forma, com 2 pontos altos em cada ponto de base. Se na carreira anterior nós tínhamos 14 pontos altos, agora nós vamos ter 24 pontos altos. Chegando aqui no final, nós já temos 26 pontos altos e no último nós vamos pegar somente as 2 correntinhas que nós passamos por cima do primeiro ponto. Vocês lembram que a gente pulou o primeiro ponto, que são aquelas correntinhas? Então, agora eu vou pegar só por cima dessas 2 alcinhas e fazer meus 2 pontos altos nelas. E para fechar essa carreira, a gente vai fechar no primeiro ponto que nós fizemos, pegando aqui as 2 correntinhas e fechamos com um ponto baixíssimo. A próxima carreira, ela será feita em pontos baixos. E a sequência será 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, depois somente 1. 2, 1, então vai ser sempre um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Então, vamos começar. Fiz aqui meu ponto baixíssimo para poder fechar a carreira anterior, entro no mesmo ponto de base e subo um ponto baixo. Aqui eu vou ficar só com um ponto baixo sozinho. Então, no próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. E essa carreira será toda feita dessa forma. No final, a gente vai precisar ter 40 pontos baixos, contando todos eles. Terminando aqui essa carreira, fiz os 42 pontos altos. Vocês me desculpem que eu tinha falado 40, mas são 42. E agora, eu vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto baixo da carreira. E fechar com um ponto baixíssimo. Eu vou alongar esse fio, porque agora nós vamos dar uma pausa no barbante cru e vamos fazer o primeiro detalhe em dourado. Eu faço já nesse momento, gente, porque depois que a gente termina o bico, fica mais difícil de trabalhar aqui no meio. Venho aqui com o meu fio encanto, gente, eu tenho que deixar uma perninha um pouquinho mais alongada para fazer o acabamento. Faço um ezinho aqui no meu dedo, ó, seguro. Entro com a agulha e puxo o fio, apertando bem o nozinho. Tiro da agulha. Aí, a gente pega o nosso trabalho e esse fio encanto, nós vamos trabalhar aqui, ó, entre a carreira de ponto alto e a última carreira que nós fizemos pontos baixos. Nós vamos trabalhar aqui na parte de cima do ponto alto, tá ok? Então, a gente escolhe qualquer lugar para entrar, entra com a agulha. Busca a alcinha que nós deixamos pronta e traz ela pra frente. O nozinho tem que ficar aqui atrás, junto com aquela perninha que nós deixamos pro arremate. Aí, nós vamos na parte alta do próximo ponto alto, buscamos o fio e passamos dentro da alcinha, fazendo aqui um ponto baixíssimo. No topo do próximo ponto alto, buscamos o fio, passamos na argolinha, fechamos o ponto baixíssimo. E essa carreira será toda trabalhada dessa forma. 2 cuidados que você deve ter. Um, de não apertar esse fio, porque o fio encanto, ele é um fio que desliza muito. Se a gente firmar muito ele aqui na nossa outra mão, a gente vai apertar muito o fio aqui e ele vai puxar o nosso trabalho vai ficar repuxando.
Mas também não pode deixar ele muito frouxo para a alça não ficar tão larga, tem que ser na medida. E o segundo cuidado que a gente deve ter é com esse barbante cru que tá solto aqui. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba puxando ele, deixando esse barbante preso atrás aqui do fio encanto. E aí, na hora que a gente voltar com o barbante, ele vai estar preso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, para não atrapalhar o nosso trabalho. Então, nessa partezinha aqui, principalmente, que a gente tá passando por ele, tem que estar sempre olhando. Vou fazer mais um pouco aqui com vocês. Então, já fizemos na parte de cima desse ponto alto, vamos para a parte de cima do próximo. Mais um. Inclusive, eu tenho o costume de, quando eu passo aqui do fio cru, eu olho aqui atrás e eu vejo que eles estão, ó, cruzados. E o que eu faço? Eu descruzo eles, eu pego o novelo do encanto e passo pro outro lado do fio cru. Pronto, aí agora eu vou dar continuidade aqui no meu trabalho com eles descruzados, ó. O fio cru, né, o barbante cru tá para um lado, junto com essa alcinha. E o dourado, ó, tá livre pra cá pra eu poder trabalhar com ele. Vou dar continuidade e volto com vocês no final pra gente já arrematar o fio encanto. Tô chegando aqui no final dessa carreira do detalhe dourado e eu não faço agora, pessoal, esse último ponto da mesma forma. Nós vamos deixar o trabalho aqui, vamos cortar o fio encanto, deixando uma perninha bem mais alongada. Agora, eu puxo esse fio aqui pra frente totalmente pra gente fazer o arremate perfeito dele. Agora, nesse momento, é o que eu falei pra vocês de usar uma outra agulha. Eu vou pegar aqui a agulha tamanho 3, só pra facilitar a nossa vida na hora de passar o fio aqui por baixo. Ó, eu vou entrar com a agulha debaixo das duas primeiras alcinhas que nós fizemos na carreira. Passo o fio pra lá, ó, e puxo ele por baixo dessas duas alcinhas. Então, já fiz a primeira alcinha do último ponto. Agora, eu vou entrar de trás pra frente, eu preciso entrar aqui nesse ponto, ó. Nesse último ponto que foi feito, pra gente terminar de completar essa alça. Então, eu entro aqui, ó, de trás pra frente e dentro da última alcinha. Pego o fio e levo lá pra trás. Então, se você olhar, você não vai saber falar onde começou e onde terminou, sem olhar na parte de trás. Só olhando na parte da frente, ninguém sabe onde começou e onde terminou. Então, fica um acabamento perfeito. Aqui atrás agora, e eu vou dar 3 nozinhos aqui no avesso. O primeiro nozinho, eu faço ele bem larguinho, porque se eu apertar muito, vai repuxar lá na frente. O segundo nozinho, a gente já coloca um pouquinho mais de força. E o terceiro, a gente aperta o máximo possível. Vou pegar novamente a agulha um pouquinho menor, que é a 3, e vou passar essa perninha por três pontos aqui do avesso. Eu passo de baixo pra cima, ou de cima pra baixo, tá? A ordem aqui não importa. Inclusive, vou passar só 2, porque eu sempre gosto da perninha virada pra baixo. Então, aqui, ó, no próximo eu vou começar de cima pra baixo, pra terminar do jeito que eu gosto. No próximo, de baixo pra cima, e no próximo, de cima pra baixo. O fio encanto, você não pode passar sempre pro mesmo lado, porque ele escorrega muito. Então, com o fio aqui, agora nós vamos passar uma colinha. Não tem como finalizar o fio encanto sem colocar cola, viu, gente? Porque ele desliza muito, é a cola que vai segurar. Pego a cola e vou colocar uma colinha ali.
Agora, a gente espera secar. Essa minha cola, gente, ela é muito boa e ela seca total em 5 minutos. Mas em alguns segundos ela já começa a ficar seca e a gente já pode voltar a trabalhar. Após 1 minuto, gente, a cola já está praticamente seca. Ela ainda não tá seca por dentro, a gente sente que ela tá um pouquinho úmida, mas ela não tá grudando, ela já tá fazendo o trabalho dela. Então, eu já vou cortar as pontinhas para não ficar atrapalhando a gente na próxima carreira. A gente vira o trabalho e agora voltamos a utilizar o barbante cru. Terminamos, então, aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Ficamos aqui com 3 pontos baixos. A gente não conta essa correntinha de subida aqui, não. A gente faz 1, 2, 3 pontos baixos. Vamos laçar o fio, pular somente um ponto de base. No segundo, a gente faz um ponto alto. Quatro correntinhas. 2, 3, 4, laçamos o fio novamente, voltamos no mesmo ponto onde está o ponto alto e fazemos novamente outro ponto alto. Ficamos assim com esse Vzinho. Pulamos um ponto de base, no próximo, um ponto baixo. E aqui vamos começar novamente fazendo os 3 pontos baixos. Já fiz um, no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Laço o fio, pulo um ponto de base, no segundo, fazemos um ponto alto. 4 correntinhas. Laço novamente, vou no mesmo ponto onde está o ponto alto e faço outro ponto alto. Pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo e vamos começar tudo novamente. Essa carreira será sempre assim, 3 pontos baixos, pulo um ponto de base, um ponto alto. 4 correntinhas, no mesmo ponto fazemos outro ponto alto. Pula um de base, 3 pontos baixos. Encerrando aqui a nossa carreira, já fiz o Vzinho, vocês podem ver que o número de pontos dá certinho. Ó, vou pular um de base, essa correntinha, aquela que nós usamos para subir, já estão aqui os 3 pontos baixos. Vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos. No próximo ponto baixo, eu vou entrar, fechar com um ponto baixíssimo, subir uma correntinha, entrar no mesmo ponto e fazer um ponto baixo. Então, só fiquei com um ponto baixo no ponto baixo do meio. Se antes a gente tinha 3, no do meio eu fiz um ponto baixo. Sem fazer nenhuma correntinha, eu vou entrar aqui nesse primeiro Vzinho e fazer um ponto baixo. E dentro desse Vzinho, nós faremos 11 pontos baixos. Já fiz 2, 3... Fiz aqui os 11 pontos baixos. Aí, nesse bloquinho aqui, ó, de 3 pontos baixos, eu vou vir no do meio e fazer um ponto baixo. E começo tudo novamente. Vou no Vzinho, 11 pontos baixos. Vou adiantar aqui até o final da carreira pra gente fechar e começar a próxima. E a gente vai encerrar essa carreira aqui em cima do primeiro ponto baixo. Nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. E nós vamos caminhar até o segundo ponto baixo que tá aqui dentro do Vzinho. Então, fiz aqui um ponto baixíssimo.
No próximo, um ponto baixíssimo e no próximo, um ponto baixíssimo. Já caminhei até o segundo ponto baixíssimo aqui do Vzinho. No terceiro, a gente vai pegar somente a alcinha de trás, fechar com um ponto baixíssimo e vamos subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, que é a altura do ponto alto, e mais uma, que é a de separação. Laçamos o fio, vamos no próximo ponto, somente na alcinha de trás, e fazemos um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, e já ficamos aqui com 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, nós vamos fazer o mesmo trabalho, só que 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Já fiz aqui minha correntinha de separação, laço o fio, vou no próximo e faço um ponto alto, uma correntinha de separação, e no mesmo ponto do ponto anterior, eu entro novamente nele e faço mais um ponto alto. E uma correntinha de separação. Então, ficou um Vzinho aqui bem no meio do bloquinho. Já fiz a correntinha de separação, laço o fio, vou no próximo ponto, na alcinha de trás. Opa, puxou ali um fio a mais. Isso. E faço aqui um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo, alcinha de trás, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo, um ponto alto. E agora, no final, eu não faço correntinha de separação. Nosso bloquinho ficou assim. Nos 2 primeiros pontos baixos, nós não fizemos. Aí, fizemos 3 pontos altos separados por uma correntinha. Depois, fizemos 2 pontos altos separados por uma correntinha no mesmo ponto de base. E depois, 3 pontos altos separados por uma correntinha, sempre pegando na alcinha de trás. E nos 2 últimos pontos baixos, nós também não vamos fazer nada. Aqui, depois do último, eu não faço correntinha de separação. Eu laço o fio e já vou no próximo bloquinho. Pulo 1, 2, vou no terceiro, somente na alcinha de trás, e faço tudo novamente. Um ponto alto, uma correntinha de separação. No próximo, ponto alto, correntinha de separação. No próximo, ponto alto, correntinha de separação. No próximo, vou fazer os 2 pontos altos separados por uma correntinha, e eles são no mesmo ponto de base. Correntinha de separação. No próximo, um ponto alto, correntinha de separação. No próximo, ponto alto, correntinha de separação, e o último ponto alto do bloquinho. Laço o fio, pulo 1, 2, no terceiro, vou começar tudo de novo. E vai ficando assim o nosso trabalho. Essa é a nossa penúltima carreira. Eu vou dar continuidade nela e depois volto com vocês pra gente fazer a última. Encerrando aqui a nossa penúltima carreira, a gente vem no primeiro ponto, deixa um ponto que é a correntinha de separação, vamos no anterior e fechamos com um ponto baixíssimo. Aí, nesse primeiro ponto, a gente não vai fazer nada, a gente entra na correntinha de separação, pegando somente a alcinha de trás, fazemos um ponto baixíssimo, uma correntinha, voltamos no mesmo ponto e fazemos um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vamos fazer vamos fazer 6 pontos baixos. Já fizemos 3, 4, 5 e 6. Sempre pegando somente na alcinha de trás. Aí, aqui, ó, gente, nós fizemos o ponto baixo em cima desse primeiro ponto do Vzinho. Na correntinha de separação, a gente vai entrar somente na alcinha de trás
E aqui nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, fiz 2 e agora aqui o terceiro. Ó, nessa correntinha de separação do Vzinho, nós vamos fazer 3 pontos baixos. E agora pra frente serão mais 6 pontos baixos, sempre pegando na alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o último ponto, nós não fazemos nada, assim como nós não fizemos no primeiro. Agora aqui, sem fazer nenhuma correntinha, a gente pula o primeiro ponto do bloquinho seguinte, vamos vir na correntinha de separação. Somente na alcinha de trás e fazemos um ponto baixo. E aqui vamos repetir, já fiz um, vou fazer 6 pontos baixos. E 6. Aí, a gente confere se tá em cima do primeiro ponto do Vzinho anterior. E na correntinha de separação, a gente faz 3 pontos baixos no mesmo ponto de baixo. De base, desculpa. 1, 2 e 3. Fizemos aqui os 3 pontos baixos na mesma correntinha aqui de separação. E depois, vamos fazer mais 6 pontos baixos, dando continuidade aqui nesse bloquinho. E o nosso trabalho vai ficando desta forma. A gente não faz o ponto baixo nem no primeiro e nem no último. Chegamos aqui no final do nosso trabalho, eu vou entrar no primeiro ponto baixo da carreira, fechar com um ponto baixíssimo. Aí, aqui a gente corta o fio. Puxo esse fio todo pra frente, viro o trabalho. Vou pegar a agulha um pouquinho menor, que eu falei pra vocês no começo, não precisa mudar de agulha, faço isso só pra facilitar um pouquinho minha vida. Puxo essa perninha para trás, né, o avesso do trabalho. Aí, eu busco uma alcinha aqui que esteja próxima a este fio. Entro, puxo só uma alcinha e dentro dessa alcinha eu passo a perninha, pra dar aqui um nó. Aperto o nó e agora eu vou passar essa perninha por dentro de alguns pontos aqui, só pra firmar mais o trabalho e a gente pode cortar o excesso. Já vou aproveitar e fazer também aqui com esse fio do início do anel mágico. Faço do mesmo jeito. Veja como já está ficando lindo. E agora, para finalizar, a gente vai fazer a bordinha dourada. Com a agulha 3,5 novamente, a gente vai deixar uma perninha alongada aqui para dar o nozinho final. Faço o Ezinho aqui no dedo, puxo o fio e aperto o nó. Deixo um tamanho de alcinha pra gente poder trabalhar. Para começar o detalhe dourado, nós vamos começar da seguinte forma. Vocês estão vendo que aqui estão os 3 pontos baixos do topo aqui desse bloquinho. Eu vou contar 1 no primeiro, vou voltar 2 e aqui o terceiro. Eu entro somente na alcinha de trás, pego o fio dourado e trago aqui pra frente. Lá atrás vai ficar o nozinho e a perninha que está sobrando. No próximo ponto, eu entro somente na alcinha de trás, trago o fio dourado e passo por dentro dessa alcinha. No próximo, trago o fio, passo por dentro da alcinha. Chegamos aqui no bloquinho de 3 pontos baixos que nós fizemos aqui esse biquinho.
Eu já fiz em cima do primeiro. No do meio, eu vou fazer novamente um ponto baixíssimo. Agora eu faço 3 correntinhas, entro no mesmo ponto e fecho um ponto baixíssimo. Então, ficamos assim. Esse comecinho, gente, que eu começo aqui no meio, porque eu quero fazer aquele arremate perfeito que nós fizemos aqui no meio, então eu não posso começar muito na beirada. Por isso que aqui a gente não fez a contagem de pontos. Agora, eu vou fazer 6 pontos baixíssimos aqui nessa lateral, ó. 1 no próximo, 2 no próximo, 3, 4, 5 e 6. Então, depois daquele biquinho de 3 correntinhas, eu faço 6 pontos baixíssimos, todos pegando somente na alcinha de trás. Eu não vou fazer no último ponto aqui do bloquinho anterior, assim como depois também não vou fazer nesse primeiro. Agora, eu vou fazer como? Eu laço o fio, entro aqui nesse espacinho, busco o fio lá atrás e alongo a laçada. Laço o fio pela segunda vez, busco o fio e alongo a laçada. E pela última e terceira vez, laço, busco, alongo a laçada. Busco o fio, vou fechar todos juntos de uma vez só. Busco o fio e faço uma correntinha para arrematar esse bloquinho aqui. Agora, nós vamos fazer novamente, pegando somente a alcinha de trás. Porém, eu não vou fazer no primeiro ponto, eu começo no segundo. Vou fazer por 6 vezes pontos baixíssimos, pegando a alcinha de trás. Então, venho aqui, faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês vão ver que o 6º ponto é o primeiro daquele bloquinho de 3 pontos do biquinho. Então, você pode estar sempre conferindo, tanto na quantidade quanto no local em que nós estamos. No ponto do meio aqui desse biquinho, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, voltamos no mesmo ponto de base e finalizamos com um ponto baixíssimo. Depois desse biquinho, nós fazemos mais 6 pontos baixíssimos, pegando sempre na alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E chegamos novamente naquele bloquinho. Não fazemos aqui no último, não vamos fazer no primeiro. Como que fazemos aqui no meio? Laçamos o fio, puxamos a alça e alongamos. Seguro aqui, ó, gente, com o meu dedo médio, laço o fio, alongo a alça. E eu vou fazendo dessa forma, por 3 vezes. Fecho todas as alcinhas juntas. E uma correntinha para finalizar. E nosso trabalho será feito desta forma. No final, eu volto pra gente arrematar e encerrar nosso trabalho. Chegando aqui no final, eu paro antes de fazer o último ponto, que aqui nós vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui no meio, o arremate perfeito. Pego a tesoura, corto uma alcinha, uma perninha maior. Trago esse fio todo pra frente. Vou pedir a ajuda novamente aqui da minha agulha mais fina. Vamos novamente entrar no primeiro ponto, nas 2 alcinhas. Eu sempre gosto de entrar de baixo pra cima, tá? Sei que tem pessoas que fazem ao contrário, mas eu prefiro assim. Puxo e já tenho a primeira alcinha do meu ponto. Agora, eu vou entrar de trás pra frente, no último ponto, né? O último lugar onde o fio entrou.
E eu preciso que a minha agulha passe no meio, ó, das alcinhas, tá vendo? Ó, a agulha tá aqui, ó, no meio da alcinha. Vou pegar o fio e puxar lá pra trás. E assim ficamos com a alcinha idêntica em todos os pontos. Viro o trabalho. E vamos dar 3 nozinhos. O primeiro mais folgado, o segundo já começa a apertar e o terceiro bem apertado. Ainda com a agulha menor, agora eu vou passar essa perninha por 3 pontinhos para frente e a outra perninha por 3 pontinhos para trás. Eu sempre vou começar, gente, de cima para baixo. Então, eu venho no ponto, busco o fio, passo ele aqui, ó, para baixo. No próximo, eu passo ele para cima. E no próximo, eu passo ele novamente para baixo. Por que que eu gosto de fazer assim? Para eu encerrar com ele para baixo, porque depois de cortar, não vou correr o risco de ficar aparecendo uma perninha solta aí para cima. Do outro lado, a mesma coisa. Prontinho, agora é só colocar a cola e depois que a cola secar, a gente corta o excesso. E ficou assim o nosso trabalho, lindíssimo, gente. Pensa num jogo de suplá com porta-copos, a coisa mais linda da vida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, qualquer informação, vocês podem colocar nos comentários aqui embaixo, que eu sempre respondo vocês. Se quiser também me seguir no meu Instagram, Crochê da Nina, vou deixar ele aqui também linkado na descrição. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, vocês fazem toda a diferença na minha vida, espero estar ajudando vocês. E se vocês tiverem algum modelo que vocês queiram, pode me mandar lá no direct do Instagram, que eu vou ter o prazer de gravar as aulas para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo!